Aleluias. Glórias ao Rei. O único que é digno de receber todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Somente Ele, que é digno de receber toda honra, toda glória e todo o louvor. É uma honra para mim estar aqui. Eu pedi permissão, licença, para o Espírito Santo para subir aqui, para transmitir a palavra à amada igreja. Porque esse lugar é santo. O altar do Senhor é um lugar santo. E para nós subir aqui, nós temos que pedir permissão. Pedir permissão ao Rei. Porque Ele se faz presente aqui. Ele está no meio de nós, a presença do Senhor aqui. É 100%. Deus tem falado muito comigo a respeito da presença dEle. Porque muitas vezes nós questionamos. Eu não estou sentindo a presença. Não estou vendo a presença. Não estou tocando na presença. Mas a presença do Senhor é 100%. Queira eu sentir ou não, é fato a presença do Senhor. É real. Em nós e através de nós. E nesse lugar, a presença do Senhor está. É palpável a presença do Rei, amém? Antes de abrir a palavra, eu queria convidá-los para nós levantar palavras de amor. Palavras que vai constranger o coração do Rei. Mais do que nós já temos declarado aqui. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé em reverência à presença do Senhor. Aleluia. Senhor Deus, nós reverenciamos o Seu nome. Nós reverenciamos a Tua presença, Senhor. Porque a Tua presença, Senhor Deus, é real nesse lugar. A presença do Senhor, ó Pai, é real, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem agora sondar nossos corações. Vem agora, Espírito Santo, tomar o Teu lugar nos nossos corações, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor Deus, venha encher o nosso coração de tal maneira, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós ficaremos, Pai, como no dia de Pentecostes, Senhor, cheias do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, aqui estamos nós, Senhor Deus, como Israel, estamos nós aqui, Senhor Deus, como o Teu povo que se reunia, Pai, no tabernáculo, Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir de Ti, para receber de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, mas mais do que receber de Ti, Senhor, nós queremos, Pai, Te entregar o nosso louvor, Te entregar, Senhor Deus, a nossa adoração, entregar o nosso coração, Senhor Deus, diante de Ti, e declarar, ó Pai, o quanto nós Te amamos, o quanto, Senhor Deus, nós somos dependentes de Ti, Senhor, o quanto, Pai, nós desejamos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tocar na Tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, vai ser exposta, Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz. Senhor, há um propósito para essa noite. Há um propósito para essa palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua palavra cumprirá, Pai, o propósito, ó Deus, a qual o Senhor enviou essa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito traga revelação. Em nome de Jesus, ó Pai, porque a Tua palavra sem revelação, Senhor Deus, é apenas um livro, Pai. Pai, em nome de Jesus, vem revelar os nossos corações. Vem revelar, Espírito Santo, aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido. Espírito Santo, em nome de Jesus.
Revela-se a nós, Pai, essa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Como eu sempre falo, quando eu vou levar a mensagem, como o pastor Marcelo falou, né, eu sou mais de gabinete. Então, subi aqui em cima e transmitir a palavra de Deus. É um desafio. É um desafio porque aqui é o altar. Aqui nós ficamos expostos. Não é exposto a vocês. Não é exposto ao público. Não é exposto à congregação, mas exposto a Ele. Exposto ao nosso Rei. Amém? Eu convido os amados a abrir a palavra de Deus em 1 Samuel 4. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou usar a Bíblia aqui, porque essa aqui tem a letra muito pequenininha e aqui está bem aumentada para mim. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor em 1 Samuel 4 fala assim: e veio a palavra de Samuel a toda Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acamparam junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Éfica. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 40.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram-se de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins E os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, estavam ali com a arca do concerto do Senhor. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, toda Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque dizia: Deus veio ao meio do arraial. E disseram mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandes deuses? Esses são os deuses que feriu os egípcios, e com todas as pragas, junto ao deserto. Esforçai-vos, sedes homens, ó filisteus, para que, porventura, não venha a servir os hebreus, como eles serviram a vós. Sedes, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram aos filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens em pé.
E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. Então, correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló. Trazia as vestes rotas e a terra sobre a sua cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Enquanto, pois, aquele homem anunciava isso, a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz dos gritos, disse: que voz de alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio anunciar a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. E seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grandes destroços entre o povo. Além disso, também seus 2 filhos, Ofne e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, trazendo eles menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando a sua nora, mulher de Finéias, grávida, próxima ao parto, e ouvindo essas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que o seu sogro e o seu marido era morto, encurvou-se, deu à luz, porquanto as dores sobreveio. E no tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam ali com ela: não temas, pois tiveste um filho. E ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada, pois tomada a arca de Deus. Amém? Senhor, aqui está a tua palavra. Espírito Santo, fala aos nossos corações. Espírito Santo, traz a revelação necessária, Pai, para todos nós, Senhor Deus, conforme a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Apodera, Senhor Deus, de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que teu Santo Espírito nos enche. Em nome de Jesus, Pai, que a tua unção, Senhor, e que a tua revelação venha sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É um texto longo, né, amados? É um texto comprido. É um texto que tem bastante detalhes. Mas nós não vamos ficar só aqui, nós vamos caminhar um pouco mais para nós entender, para nós receber do Espírito Santo aquilo que Ele quer falar conosco, aquilo que Ele está trazendo para os nossos corações. O Senhor hoje, pela manhã, o Senhor nos levantou para se posicionar, o Senhor nos levantou para nos acordar, tirar-nos de um sono espiritual, tirar nós de uma paralisação. Eu vi o mover de Deus aqui nessa manhã, hoje nessa manhã. O poder de Deus era palpável, a presença de Deus era palpável. Quando a pastora Meire, ela se posicionou e chamou os levitas para se posicionar, eu falei assim: meu Deus, eu vou falar sobre isso à noite.
E o Senhor ali já estava nos chamando para um posicionamento. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero voltar um pouquinho da história para nós entender o porquê sobreveio essa condenação, o porquê sobreveio essa destruição no meio de Israel. Todos nós sabemos dessa história, da história de Eli. Eli era um sumo sacerdote. E ele julgava Israel, ele julgou Israel por 40 anos. E não somente ele, mas seus filhos, seus 2 filhos também eram sacerdote. E é interessante, porque nós muitas vezes falamos dos filhos de Eli. Muitas vezes nós falamos, né, da irreverência que os filhos de Eli tinham ali na casa do Senhor. A irreverência que os filhos de Eli executavam ali no altar do Senhor, quando o povo trazia o sacrifício, quando o povo trazia as ofertas à casa do Senhor. Os filhos de Eli, eles metiam o garfo, eles metiam a mão, eles não reverenciavam, eles não respeitavam aquilo que o povo de Deus estava fazendo. Porém, os olhos do Senhor estavam sobre aquele lugar. Os olhos do Senhor percorrem sobre toda a terra e nada fica em oculto, nada passa escondido. O Senhor, Ele levanta um profeta. Ele levanta um profeta para falar com Eli. Ele levanta um profeta para apontar aquilo que Eli e a sua casa estavam fazendo dentro da casa do Senhor, no altar do Senhor. E o profeta vai até Eli e fala para ele. Porém, não se vê resposta de Eli. Quando o profeta levanta, quando o profeta fala com Eli, não se vê resposta de Eli. E os filhos de Eli continuavam fazendo aquilo que o Senhor reprovava. Porém, Deus estava levantando um profeta. Deus estava levantando Samuel. Enquanto Eli e seus filhos faziam o que o Senhor reprovava, os olhos do Senhor estavam sobre Samuel, e Samuel crescia em graça. Samuel crescia diante do Senhor e diante do povo de Israel. E aí Deus fala direto com Samuel. Deus fala para Samuel o que ele pretendia fazer. Deus comenta com Samuel o que Eli e a sua casa estavam fazendo. E quando nós vamos voltar um pouquinho, no capítulo 3, no verso 11, e disse assim o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todos o que ouvir, que tinirão ambos as orelhas. Tem versão que fala, os ouvidos. O Senhor, Ele avisa Samuel o que ele ia pretender fazer na casa. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, Ele fala conosco. O Senhor não executa juízo, o Senhor não faz nada, o Senhor não derrama bênção, o Senhor não faz, não move, sem antes falar com seus profetas. O Senhor sempre fala, seja para juízo, seja para abençoar. O Senhor levanta um. No meio da congregação, Ele levanta um em casa, dentro de casa. Ele levanta qualquer coisa para falar conosco, para avisar aquilo que está por vir. Qualquer coisa que eu falo, queridos, não é qualquer coisa. O Senhor usa de detalhes para falar aos nossos corações. Ele usa coisas pequenas para falar conosco, para apontar aquilo que está certo e aquilo que está errado.
E ele ouviu o Senhor falar com ele. Porém, ele continuou. O texto fala, o Senhor fala assim, e Eli honrou mais os seus filhos do que a mim. Hoje a pastora, ela pregou aqui hoje de manhã e falou sobre a nossa casa, sobre aquilo que nós seguramos, nós honramos mais do que o Senhor. Não é diferente conosco. Não é diferente conosco. Porque muitas vezes nós estamos honrando coisas, nós estamos honrando aquilo que não é mais do que o Senhor. Nós não estamos honrando a presença, nós deixamos de honrar a presença de Deus, nós deixamos de honrar a casa de Deus, nós deixamos de honrar o altar do Senhor. No verso 1, os filisteus, eles se posicionam contra o povo de Israel. E Israel também se posiciona. Israel se posiciona num lugar de vitória, num lugar de descanso, Ebenezer. É um lugar de vitória, não é um lugar de derrota. Israel se posiciona nesse lugar. Mas o que acontece com Israel? Israel é ferido. Israel é ferido. Posicionamento, às vezes, não é o lugar. Ele se posicionou num lugar que ali, aparentemente, como fala a palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, naquele lugar, o Senhor ia ajudar eles. Ele se colocou como se o Senhor já estivesse lá, prontinho para dar vitória para eles. Nós precisamos posicionar o nosso coração. Nós precisamos nos posicionar verdadeiramente diante das batalhas. Quando iniciou aquela guerra, aquela batalha, eles lembram de uma coisa. Eles lembram da arca. Eles têm a ideia de ir buscar a arca. Como se Deus fosse obrigado agora a entregar a vitória para eles. E eles falam, o texto fala, que ele chegou até os anciões e falou, mas por que Deus nos feriu? Por que Deus nos machucou? Por que Deus fez isso conosco? E eles buscam a arca. E é interessante, quando a arca chega no arraial, quando a arca chega ali no meio do povo de Israel, eles levantam com grande júbilo. Eles levantam com grande barulho. Porém, enquanto eles estavam festejando, enquanto eles estavam ali com grande júbilo, o inimigo estava fazendo o quê? Se alinhando. Por que o inimigo se alinhou? Por que o inimigo falou, filisteus, sejam homens. Filisteus, vamos para a peleja. Olha o que está acontecendo no arraial. Olha o que está acontecendo no meio de Israel. Os filisteus creu que a presença de Deus estava ali. Os filisteus sentiu temor.
E ele se encorajou para a peleja. Dá a impressão que é papéis invertidos. Papéis invertidos. Quem deveria estar se colocando em fileira, se colocando em ordem? Quem deveria estar marchando? Quem deveria estar temendo? Era Israel. Mas enquanto Israel estava distraído, muitas vezes nós estamos distraídos. Muitas vezes nós estamos festejando. Mas, amados, festejar, glória a Deus. Israel é a própria festa do Senhor. Nós devemos festejar, nós devemos nos alegrar, nós devemos regozijar, jubilar na presença do Senhor. Porque nós somos um povo alegre, nós somos um povo feliz, um povo vitorioso. Mas muitas vezes, nós esquecemos que o nosso júbilo é para o Senhor. Muitas vezes nós esquecemos que a nossa adoração, o nosso barulho tem que ser para o Senhor. O que Israel fez aqui? Ele fez certinho, aparentemente. Israel fez certinho, foi lá buscar a arca, porque naquele tempo a arca representava a presença. Naquele tempo, trazia a arca e o Senhor falava. Ele subia até onde a arca estava para consultar o Senhor. O sacerdote consultava o Senhor. Mas eles mandam buscar a arca. Em nenhum momento eles consultou ao Senhor. Nenhum momento eles fez menção do nome do Senhor. Nenhum momento ele se curvou diante do Senhor e perguntou: Senhor, nós fomos feridos na guerra. Senhor, o que há em nós? O que impediu o Senhor de nos dar vitória? Nenhum momento Israel se colocou diante do Senhor e se humilhou para perguntar para o Senhor o que houve. Muito pelo contrário. Israel, infelizmente, naquele momento, estava distraído demais. Enquanto o inimigo estava se alinhando, enquanto o inimigo estava se organizando para atacar, Israel estava distraído. E muitas vezes nós estamos distraídos. E o Senhor está nos despertando, porque não há mais tempo para nós ficar distraídos. Não há mais tempo para distração. Os tempos estão difíceis. Assim como Eli estava distraído na sua cadeira, assim como Eli estava só observando o cenário, as más notícias foram chegando. As más notícias do acampamento foram chegando. E o que aconteceu com Eli? Ele caiu morto. Quando nós não estamos vigilantes, quando nós não estamos buscando a presença, mergulhado na presença de Deus, as más notícias chegam e nós não aguentamos. Nós não aguentamos. Ele caiu fisicamente morto. Mas muitas vezes essa morte ela vem de outra forma. A igreja do Senhor Jesus, a igreja universal do Senhor Jesus precisa despertar. Para que as más notícias não venham nos abater. Que as más notícias não venham nos derrotar. Porque há um risco
de uma morte espiritual. Há um risco da igreja ser abatida. Mas às vezes nós falamos assim, não, o Senhor está cuidando. Não vai ser abatido, o Senhor está cuidando. Graças a Deus que o Senhor está cuidando, nós não vamos. Nós não vamos porque nós entendemos que sem presença é impossível nós permanecer de pé. É impossível nós receber as provisões, receber tudo que o Senhor tem para nós sem a presença de Deus. Os filisteus levam a arca. Porém, a presença do Senhor se manifestou ali. Contra os inimigos. Contra os filisteus. E eles foram feridos. Eles foram feridos. Os deuses dele lá foi destruído. Por causa do quê? Da presença de Deus. Por causa da presença de Deus. E eles têm uma ideia. Vamos devolver a arca. E eles devolvem a arca. Eles colocam a arca numa carroça, em cima de 2 vacas, e devolvem a arca. Não vamos ficar mais com essa arca aqui, porque sobreveio essa destruição sobre o meu povo. E eles devolvem a arca. Quando nós vamos para o capítulo 6, aqui é a chegada da arca. Quando o inimigo devolve a arca de Deus, eles, mais uma vez, não se reverenciam diante da presença de Deus. Eles têm uma curiosidade tão mortal, que eles querem saber o que tem dentro da arca. No verso 19, no capítulo 6, fala assim: Deus, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Sem, matando 70 deles, por ter olhado para dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fez. E os homens de Bet-Sem perguntaram: quem pode permanecer na presença do Senhor? Esse Deus Santo, para quem enviamos a arca, para que se afaste de nós. Então enviaram mensageiro ao povo de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levam para vocês. Venham e leva para vocês. Eles preferiu mandar levar a arca, mandar buscar a arca, do que se humilhar diante do Senhor e buscar a presença. Eles preferiam ficar longe da presença de Deus, do que se humilhar, do que reconhecer que tinha alguma coisa errada dentro deles. E a arca foi levada. E a arca permaneceu em Quiriate-Jearim muito tempo, 20 anos. 20 anos a arca do Senhor permaneceu nesse lugar, o qual eles tinham mandado. 20 anos na presença, se eu ficar 20 minutos. Se nós entender que nós ficamos 20 minutos, 20 segundos, não precisa ser minuto, 20 segundos sem a presença de Deus, nós morremos.
Porque nós não podemos viver sem a presença. Não há como viver sem a presença. E eles ficou 20 anos sem a presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E o texto fala no finalzinho do verso 19, o povo de Israel buscava o Senhor com súplica. Interessante. Eles suplicavam pela presença, mas eles não buscavam a presença. Ah, não, mas eles não estão suplicando, eles não estão clamando. Tem versão que fala, e o povo de Israel se lamentaram. Lamento é diferente do que aquebrantamento. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então Samuel, ali ele já liderava, porque ele já era morto. E o Senhor já havia confirmado o chamado de Samuel. Então Samuel, no verso 3, fala assim: e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e dos postos ídolos sagrados. Consagre-se ao Senhor e preste culto somente a Ele. Ele libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Balaim e dos postos sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúna todos de Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Aqui, o que nós podemos aprender aqui? Posicionamento. Samuel se posicionou para dar um direcionamento para o povo, para mostrar para o povo. Muitas vezes, amados, nós precisamos da igreja, nós precisamos do corpo para chegar em nós sem ofensa, para chegar em nós sem julgamento, para chegar em nós para dizer: ó, busque ao Senhor. Ó, querido, está tudo bem? Ah, não está tudo bem, não. Ah, tá. Vamos buscar de Deus o que está faltando, o que está acontecendo. Vamos buscar de Deus o que você está precisando. E aí você, movido pelo Espírito Santo, sem julgamento, mas amando muito, você vai abraçar. Você vai abraçar aquele que você discerniu que está precisando de algo mais de Deus. E você vai ser instrumento na vida dos irmãos, amém? Aleluia. O arrependimento. A importância do arrependimento. Mas nós perguntamos: arrepender do quê? O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo tudo perfeito. Nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos em festa. Nós estamos em júbilo. O que há de errado conosco? Arrepender do quê? A palavra do Senhor fala: examine o homem a si mesmo. Quando nós examinamos o nosso coração, quando nós examinamos nosso coração, o Espírito Santo, Ele não deixa passar nada, Ele fala conosco. Aleluia. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, em 2 Samuel. Em 2 Samuel 6. De novo, no verso 1, de novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele todos os acompanhavam e partiram para Baalim de Judá, para buscar a arca de Deus.
a arca sobre o qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, entronizados entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram da casa de Abinadab na colina, Uzá e Aion, filho de Abinadab, conduzia a carroça. Aleluia, Jesus. A arca, conduzia a carroça com a arca de Deus. E Aion andava na frente dela. Davi e todo Israel ia cantando, dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpa, lira, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Canom, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois havia tropeçado. E a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus feriu ele e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá até o dia de hoje. Aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou seguir levando a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gade. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou a toda a sua família. E disseram a Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, em grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor dava 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi vestiu o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Interessante aqui, esse texto aqui. A gente vê uma repetição. Os filisteus colocam a arca de Deus em cima de uma carroça nova. Davi, ele repete o que o inimigo fez. Davi coloca a arca de Deus em cima de uma carroça nova. A mesma repetição. Ele copiou o que o inimigo fez. O que o Senhor fala para nós aqui? Cuidado com a cópia. Cuidado para não copiar aquilo que aparentemente é bom, mas pode estar vindo do inimigo. Cuidado com o novo tem entrado dentro da igreja do Senhor Jesus de uma forma... Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Quanta coisa nova está entrando dentro da casa do Senhor. Quanta coisa nova. E o Senhor fala: cuidado. Cuidado para não copiar. Cuidado com as cópias. Cuidado com o novo. Davi aqui, quando ele sente medo e não leva, e não vai adiante com a arca, ele copiou mais uma vez o que o povo fez. Quando a arca chegou, o que o povo fez? Se livrou da arca.
E aqui Davi fez a mesma coisa, se livrando da arca de Deus. Quantas vezes nós queremos nos livrar de algum problema? É mais fácil nós livrar do problema do que dar continuidade, do que avançar, do que nos fortalecer e ir para cima. É mais fácil a gente se livrar do problema. Mas Deus, os olhos do Senhor estavam ali. E o Senhor se agradou de quem? Da casa de Obed-edom. E ali ele e toda a sua família foi abençoada. Sabe por que toda a família foi abençoada? Ele e todos foi abençoado. A arca do Senhor carregava 3 coisas. A arca do Senhor carregava as 2 taubas da lei, que representa a palavra de Deus. A arca carregava um jarro com o maná, que representa a provisão. A arca do Senhor carregava também. Carregava o cajado de Arão, a vara de Arão, que representa a autoridade, representa sinais, porque com esse cajado ele fez sinais, prodígios e maravilhas lá no Egito. Então ele representa autoridade, poder, prodígios, sinais, maravilhas, cura, milagres. Mas o coração dele, essa casa aqui estava disposta a receber não a arca, mas a presença de Deus. E o Senhor está nos convidando essa noite para receber a arca. Não só nós vamos ser beneficiados, mas toda a nossa geração. Toda a nossa geração. Uzá, ele foi morto ali. Ele estava no lugar errado, fazendo a coisa errada, porque ele não foi chamado para carregar a arca. Quem foi chamado para carregar a arca da aliança foi os levitas. Aleluia. Ele estava no lugar errado. O irmão dele também estava no lugar errado. Estava na frente. Às vezes o Senhor está querendo nos tirar da frente de uma situação e nós estamos na frente. Não vai na frente se o Senhor não te enviar. E detalhe, não toque naquilo que é sagrado. A arca do Senhor ali era sagrada. A presença do Senhor estava ali. Não toque naquilo que é sagrado. O que estava ali é santo. E ele tocou. Da mesma forma, aqueles 70 homens olhou dentro da arca. Muitas vezes nós temos curiosidade. Nós colocamos os nossos olhos aonde não deve. Não coloca, porque o Senhor é santo. E tudo que é do Senhor é santo. É santo. Aleluia. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos carregar a arca. Sabe por quê, amados? Nós somos a arca de Deus. Nós somos a casa de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então dentro de nós tem palavra, dentro de nós tem provisão do Espírito Santo, provisão de Deus. Dentro de nós tem autoridade, dentro de nós tem sinais, prodígios e maravilhas e milagres, porque o Espírito Santo habita em nós. E na autoridade que o Senhor nos deu, nós faremos obras maiores, porque Jesus assim disse. Farás obras maiores. Só que ele fala também, sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Quando nós vamos ali para o livro de Atos,
Atos 4. Ali a gente vê Pedro e João subindo para o templo. E com quem ele se depara? Com o aleijado de nascença, que estavam ali há anos, pedindo esmola. E eles olham para aqueles dois homens, ele olha para aqueles dois homens, e eles param diante do homem. A expectativa do coração daquele aleijado era: eu vou ganhar uma boa esmola hoje. Porque alguém parou para mim, alguém parou para olhar para mim. O texto fala que Pedro e João, fitando os olhos nele. E ali Pedro fala: olha, eu não tenho o que você quer não, mas talvez o que você não quer, e eu te dou. Levanta e anda. Levanta e anda. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, cheio da presença. A arca tinha palavra. Pedro e João estavam cheios de palavra. Levanta, palavra liberada. Muitas vezes nós ficamos com medo de liberar a palavra. Nós ficamos com medo, nós nos intimidamos. Eu vou falar e se não acontecer nada? Eu vou falar e se ele não ser curado, não for liberto, eu vou me sentir o quê? Envergonhado. Quando eu sei que eu estou cheio da palavra de Deus, cheio da unção do poder de Deus, quando eu sei quem eu sou em Jesus Cristo, a palavra vai sair e vai ser como um bisturi, vai direto no ponto, em nome de Jesus. E vai ter autoridade. Esse texto de Atos fala que depois que aquele homem levantou, depois que ele levantou, deu ruim para os dois. Porque eles foram questionados. Porém, queridos, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados de pregar a palavra de Deus. E o texto fala que eles pregavam com toda a força, com toda a ousadia. Que muitos sinais e prodígios e maravilhas acompanhavam eles. O texto fala que ele estava cheio do Espírito Santo. E o Senhor, Ele fala para nós hoje, nós estamos cheios do Espírito Santo, porque nós somos a arca de Deus. Dentro de nós tem palavra. Dentro de nós tem provisão. Mas como assim tem provisão? Através do Espírito Santo, pedi e dá-se-vos-á. Bate e a porta abrirá. É a comunicação aqui com o Rei. Nós temos tudo na nossa mão. Nós temos tudo. Então o Senhor, Ele nos chama para nos aprofundar na presença. Para buscar a presença de Deus de uma forma tão profunda, como nós nunca buscamos. Porque os dias são maus. E a notícia que eu tenho não é boa não, porque a palavra de Deus fala que dias maus virão. Boas notícias também, mas dias maus virão. Para nós suportar o que está por vir, nós temos que nos posicionar. Nós temos que inverter esse papel. Nós temos que buscar a presença de Deus de uma tal maneira, que quando o inimigo ouvir o som da nossa voz, eles vão sair, eles vão bater em retirada, eles não vão nos afrontar, eles não vão nos envergonhar, porque nós somos um povo vitorioso, nós somos um povo forte no Senhor.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido é o nome do Senhor. Em 1 Crônicas 15, Davi ele constrói um lugar para a arca. Aqui o cenário já muda. Davi ele entende que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Precisamos nos reverenciar diante da presença. Mas para isso nós precisamos entender que a presença é real. Nós precisamos entender que nós somos a presença de Deus. Nós somos a presença de Deus. Aonde nós estiver, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer. Aonde nós estiver, nós vamos ver a provisão do Senhor sendo liberada. Através da nossa vida, nós vamos abençoar. Nós vamos chegar nos lugares, assim como Pedro e João. Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada dessa terra. Mas o que eu tenho, eu te dou. Porque o que eu tenho é do alto. O que eu tenho é do alto e nós vamos liberar. Nós não vamos ter receio de orar. Nós não vamos ter receio de pregar a palavra. Amados, isso aqui é para mim também. Por que receio de pregar a palavra? Eu não sou apta a subir no púlpito e pregar. Eu cheguei a falar para o pastor Marcelo, dá esse horário para outro pastor. Mas tremendo aqui, por quê? Eu já tinha meditado nessa palavra. E ele falou não. E o Senhor já tinha falado não para mim. Por quê? Eu não posso dar para outro. Eu não posso transferir para outro aquilo que o Senhor me confiou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode transferir para outro o que o Senhor te confiou. E você também não pode, eu não posso também, estar onde Deus não mandou eu estar, aonde Deus não me chamou para estar. Eu não posso tocar naquilo que é santo, naquilo que é sagrado. Eu não posso. O Espírito Santo, ele nos direciona. O Espírito Santo, ele nos ama de tal maneira, que ele vai nos direcionando em detalhes tão pequenos, em coisinhas tão pequenininhas, o Espírito Santo vai nos direcionando. E aí, quando a gente vê, a gente já está indo, a gente já está avançando. Você está avançando no reino, você está avançando e nem está vendo. Todos aqui estão cheios da presença. Todos aqui é a arca de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus. E vamos pedir que o Espírito Santo, não é para o Espírito Santo nos encher. Não é para o Espírito Santo colocar alguma coisa em nós. Porque nós já temos. Nós temos tudo que nós precisamos, nós temos, que é o Espírito Santo. Nós temos a presença. Amém? Então nós vamos orar em agradecimento pela presença de Deus em nós. Nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos lembre quem somos. Às vezes nós esquecemos. Nós esquecemos que nós somos. Nós somos a arca de milagres. Nós não estamos vendo milagres. Eu tenho ansiado para ver milagres. Eu tenho falado para o Senhor. Senhor, eu quero ver milagres. Eu quero ver prodígios. Eu quero ver maravilhas dentro da sua casa.
Eu quero ver a tua igreja cheia do Espírito Santo de tal maneira, que esteja como Davi. Quando Davi, ele saiu com a arca, quando ele entendeu quem que era a arca, que a arca não era um objeto, a arca não era apenas uma caixa, ele entendeu que era a presença de Deus. O que o texto fala? Davi, ele foi pulando, dançando na presença de Deus. Ele foi dando cambalhota na presença de Deus. Ele não se preocupou com a esposa dele, que olhou para ele: olha o que você está fazendo diante da congregação. Olha o que você está fazendo diante de Israel. Muitas vezes nós ficamos assim, constrangidos por causa do irmão que está do lado. E nós deixamos de ser cheios da presença de Deus, porque às vezes a própria Mical está dentro de nós. Não é no irmão do lado. Porque o irmão do lado pode estar pensando a mesma coisa que você está pensando. Então isso tem que sair em nome de Jesus. E nós somos verdadeiramente livres na presença. Amém? Vamos orar a Deus. Em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi entregue. Espírito Santo, a tua palavra diz, e é uma verdade absoluta, a tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito qual o Senhor enviou. Espírito Santo, fala, continua falando conosco, ativando em nós, em nome de Jesus, tudo o que for necessário. Mas nos tira, Senhor, em nome de Jesus, desse lugar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Tira-nos, ó Deus, em nome de Jesus, desse lugar de distração, Senhor, desse lugar de repetição. Senhor, em nome de Jesus, nos tira, Senhor, desse lugar onde nós não foi chamado para estar. Nos tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, desse lugar de comodismo, desse lugar, Senhor Deus, Senhor Deus, de questionamento, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós não queremos questionar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira de nós os questionamentos ocultos. Tira de nós, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, a murmuração oculta. Tira de nós, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tudo que atrapalha, Senhor, que nós venhamos nos arrepender, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, olhar não para a arca, Senhor, mas olhar para dentro da arca, Senhor, de uma forma, Pai, sobrenatural, porque Jesus já nos deu essa condição, Pai, de nós ser a arca de Deus, de nós olhar para dentro de nós, Pai, e enxergar a Tua palavra, de enxergar, Senhor Deus, a provisão, de enxergar, Senhor Deus, os sinais, os prodígios, as maravilhas, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Te dou graça, te dou louvor, toda honra, todo louvor, Senhor Deus, é dado, é entregue, Senhor Deus, somente a Ti. Só o Senhor é Rei, só o Senhor é Santo, só o Senhor é digno de toda exaltação, só o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, é digno, Senhor Deus, ó Senhor, de nós nos levantar e ficar de pé, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor, porque a Tua presença é santa, a Tua presença, Senhor Deus, enche o nosso coração, Senhor, de regozijo, enche o nosso coração de alegria. A Tua presença, Senhor Deus, não há tristeza, não há dor. Na Tua presença, Senhor Deus, em nome de Jesus, o inimigo tem que bater de retirada das nossas vidas, da vida da nossa parentela, da nossa casa, das nossas finanças, em nome de Jesus, ó Pai, da nossa saúde, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, na Tua presença, Senhor, na Tua presença, nada, Senhor, nada permanecerá de pé, até mesmo nós, Senhor, na Tua presença. Senhor, nos curvamos, Pai, nos curvamos na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Aleluia.